Boa tarde, crianças. Estamos aqui para mais uma aula de história. Vamos lá? Acompanhe comigo. Hoje nós iremos estudar a Revolução Gloriosa, que vai de 1688 a 1689. Qual foi nossa última aula? Foi a Revolução Puritana, certo? E hoje nós iremos para a Revolução Gloriosa. Acompanhe comigo na página 50. Por que revolução? Porque nós vamos ter uma grande mudança, especialmente política, numa sociedade inglesa e gloriosa, porque nós vamos ter o envolvimento de várias religiões e também porque nós não vamos ter um número grande de pessoas mortas, certo? Recapitulando um pouco que estudamos na aula anterior, em 1658, Oliver Cromwell faleceu. Quem assumiu o poder foi o seu filho, William Cromwell. O mesmo lutou um bom tempo junto com os burgueses para acabar com o poder hereditário. Que poder hereditário era esse? Aquele poder que passa de pai para filhos, tá? Esses burgueses, eles queriam que esse poder viesse do povo, ou seja, da população inglesa. Com isso, William Cromwell não vai se manter no poder por muito tempo. Ele vai acabar sendo destituído do poder inglês. Com isso, nós vamos ter um problema. Quem vai assumir o poder da Inglaterra a partir de agora? O parlamento acha oportuno convidar Carlos II para assumir o poder. Em 1660, foi coroado. A partir do momento que Carlos II começou a governar a Inglaterra, 3 pontos ficam muito evidentes em seu governo. Primeiro, Carlos II vai se aproximar muito da nobreza, ou seja, da aristocracia, aquelas pessoas ricas, muito ricas. Segundo, Carlos II vai perseguir os puritanos, porque ele era um anglicano, diferente do que a maioria dos burgueses queriam naquele momento para a Inglaterra. Terceiro, Carlos II, por ser anglicano, vai fortalecer o anglicanismo, certo? Esses 3 pontos são requisitos importantes para que a burguesia de novo questione o poder desse rei, porque eles tinham acabado de fazer uma revolução, que foi a puritana, justamente porque eles queriam ter uma participação política e religiosa, que com Carlos II acaba não havendo, certo? Em 1685, com a morte de Carlos II, quem assume o trono inglês é seu irmão Jaime II, que era o quê? Católico, certo? Aí nós vamos ter o quê? Um conflito de ideologias religiosas. Puritano mais anglicano vezes os católicos, certo? E esse vai ser o grande cenário da Revolução Gloriosa. Jaime II, quando estava no poder da Inglaterra e é católico, boa parte do parlamento está questionando a religião desse rei, querendo substituir de alguma forma. Então, nesse momento, o Jaime II tem um filho com sua esposa e o parlamento, com medo que posteriormente esse filho assumisse o poder, que eles fizeram? Eles buscaram na árvore da família de Jaime II alguma pessoa que pudesse assumir o trono inglês que não fosse católico. Quem eles vão encontrar?
Eles vão encontrar Maria, filha do Jaime II, que era casada com Guilherme de Orange. Então, Guilherme de Orange foi convidado a assumir o poder inglês no lugar de Jaime II. Só que ele não vai assumir o trono com poder absoluto em suas mãos, tá? Ou seja, Guilherme de Orange assina a Declaração de Direitos. Nesse documento ficava o quê? Clara que o rei não poderia ter mais o poder absoluto em suas mãos, ou seja, não poderia ter mais o poder concentrado em suas mãos. Ele vai precisar da figura de um primeiro-ministro que, na verdade, realmente viria a governar o país, certo? A partir de agora, temos um novo cenário político inglês, porque a Inglaterra não é mais uma república, e sim uma monarquia parlamentarista, certo? Que a Inglaterra é até hoje. Onde temos a presença da coroa, temos a presença do rei ou da rainha, mas quem realmente toma as decisões é o primeiro-ministro, tá? O rei até que está junto com o ministro ali, mas quem toma as decisões é o primeiro-ministro, certo? Vamos para o nosso próximo assunto, que é a colonização da América Inglesa. Isso aí. O processo de colonização inglesa na América teve características diferentes da realizada pelos espanhóis e portugueses. As coroas espanholas e portuguesas tiveram como objetivo central buscar novas rotas comerciais e terras para fortalecer sua economia, principalmente na busca de ouro e de prata. É isso aí. A coroa inglesa despertou interesse em controlar o processo de colonização apenas no século XVII. Os motivos da demora e desinteresse da coroa inglesa foram esses 3 motivos, tá? O primeiro, o financeiro a ser investido, pois os conflitos internos estavam causando grandes gastos, com certeza, né, crianças? O segundo, disputas pelo controle do poder político e pela sucessão real. A terceira, crise entre católicos e anglicanos após a reforma realizada por Henrique VIII. Muito bem. Contudo, esse processo de colonização inglesa se deu apenas no século XVII e não tinha objetivos de acumulação de metais preciosos. Por quê? Tá? Então, qual era o objetivo? Tá? Era estabelecer colônias onde pudesse ser desenvolvidas atividades diversas, vinculadas à coroa inglesa. Para isso, o povoamento era necessário e no ano de 1620 partiu o primeiro navio com ingleses para formarem aglomerados humanos nos Estados Unidos. Muito bem. Agora nós iremos para as 13 colônias. As 13 colônias. A formação das 13 colônias americanas foi um projeto desenvolvido pela coroa inglesa e consolidado a partir do século XVII. É preciso lembrar que o povoamento da América iniciou
com a movimentação da sociedade inglesa, artesãos, camponeses e comerciantes burgueses, tá? E comerciantes burgueses. Podem-se considerar duas fases no processo de colonização inglesa nos Estados Unidos. A primeira é com os núcleos de povoamento a partir de 1620 e a segunda fase com o processo de colonização na prática motivada pela industrialização na Inglaterra, que precisava de terras para a produção de algodão usado nas indústrias inglesas. Dessa forma, os colonos se fixaram na costa atlântica dos Estados Unidos, nas partes norte, sul e central. Aqui nós temos o mapa das 13 colônias, certo? Você pode dar uma olhadinha lá no seu livro e acompanhar direitinho, certo? Vamos que vamos. A colonização da região norte dos Estados Unidos. A colonização da região norte dos Estados Unidos teve relação direta com a economia local, certo? Com a economia local. Os setores econômicos eram baseados em agricultura, pecuária e na produção manufatureira. Foi isso. Na agricultura, baseava-se em pequenas propriedades rurais, onde a produção era familiar e o excedente usado em comércio local. Era aquela espécie de agricultura familiar, certo? Na pecuária, essa atividade econômica era bastante importante para a localidade. A pecuária era de gado bovino e ovino, em função da carne, do leite e da gordura animal. A produção manufatureira, estruturada na mão de obra especializada e na matéria-prima em grande quantidade, começou a dar uma característica industrial à região norte, que formou uma sociedade com pouca mobilidade. No final do século XVII, o comércio inglês na colônia americana tomou um novo impulso, deixando de ser local e passou a atender um mercado externo, certo? Um mercado externo. Dessa forma, o chamado comércio triangular cresceu e passou a ser a principal atividade econômica nessa região. Como funciona esse comércio triangular? É um comércio realizado por ingleses na colônia americana, certo? Existiam 3 entrepostos: o norte dos Estados Unidos, as Antilhas e a África. Os colonos ingleses compravam o açúcar das Antilhas para fabricar o rum, que era trocado na África por escravos. O que era esse rum? Esse rum era uma bebida alcoólica derivada da cana-de-açúcar, tá? E esses escravos, tá? Que eram trocados, eram levados às Antilhas para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Muito bem. Agora, nós iremos para a colonização inglesa no sul dos Estados Unidos.
Vamos lá. O processo de colonização na região sul dos Estados Unidos teve características das que ocorreram na parte norte. Ou seja, tiveram características diferentes das que ocorreram na parte norte, certo? Características diferentes das que ocorreram na parte norte. Como já vimos, os colonos da Nova Inglaterra desenvolviam uma atividade econômica baseada na agricultura familiar. A parte sul voltou seu comércio para atividades monoculturas de exportação, que foi possibilitado por seu relevo, clima e litoral propício para a formação de portos. Dessa forma, os principais núcleos de povoamento foram Carolina do Norte e do Sul, Geórgia e Virgínia, onde foi introduzido o sistema econômico plantation. Como era esse sistema, econômico plantation? Tinha grandes propriedades, ou seja, latifúndios, que se dedicavam a atividades monoculturas, bem como a servidão por contrato. A característica da sociedade escravista da região sul dos Estados Unidos ganhou corpo à medida que o trabalho de contrato foi substituído pelo trabalho escravo. Como assim? Inicialmente, o trabalho desenvolvido nos campos de produção era servidão de contrato. Como era essa servidão de contrato? Após 9 anos, o trabalhador recebia 20 hectares de terra e passava a ser proprietário. À medida que a servidão de contrato escasseava, a escravidão era introduzida. As produções voltadas para o mercado externo cresciam de forma rápida e consistente. Mas se a força de produção não acompanhava esse ritmo, pois a chegada de trabalhadores diminuía cada vez mais. É isso aí. Dando continuidade, a colonização inglesa na região central dos Estados Unidos. O processo de colonização na região central dos Estados Unidos aconteceu bem mais tarde do que nas outras regiões, mas se aconteceu num formato intenso, tá? Para esse processo foram determinantes os holandeses, que após expulso de Pernambuco, no Brasil, foram para a região atual de Nova York e fundaram essa cidade, certo? Aqui também nós temos a economia do núcleo de povoamento da região central. Essa economia, essas atividades era baseada nas atividades agrícolas, com produtos como o tabaco, o trigo e milho, voltados para um comércio interno, o que fortaleceu a economia, fazendo surgir grandes centros urbanos. Muito bem. Nós terminamos agora nosso assunto, né, crianças? Nosso capítulo. Esse foi o nosso último tópico a ser estudado. E agora nós iremos para as nossas atividades. Páginas 48 e 49, 51 e 52, 54 e 55,
59 e 60. Para você acompanhar direitinho, o nosso assunto vem da página 50 a 60, tá? Bons estudos e até a próxima aula!